Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências e matemática, hoje falando sobre um tema muito importante, muito atual, que é o tema do preconceito. Mais especificamente, vamos falar um pouquinho sobre o racismo estrutural. Daqui a pouquinho vocês vão entender melhor o que é isso. Estou aqui com a professora Paty, tudo bem, Paty? Ei, Cris, tudo bem? Feliz A Paty demais é a em Beth. participar dessa aula. Ela tá sempre aqui, gente. Hoje ela resolveu ficar mais presente ainda. Mas eu estou muito feliz com esse tema. Esse tema, ele sim, ele é muito necessário. E, infelizmente, né, a gente vê muito preconceito na sociedade e vários tipos, não só o racismo estrutural, mas existem outros tipos de preconceito. E sim, são temas que precisam ser falados na sala de aula, nesse momento de um jeito virtual, à distância, para a gente conseguir tentar formar pessoas mais instruídas, com pensamento mais crítico, né? E que percebam que esse preconceito está errado. É isso, a gente vai ter um tema muito bacana para trabalhar hoje. Bom, antes da gente falar de racismo estrutural, como tema geral é preconceito, a gente trouxe aí o conceito de preconceito, né? Então, a palavra preconceito, se eu olhar no dicionário, o que vai estar escrito? Substantivo masculino, porque é o preconceito, de valor preconcebido sobre algo ou alguém. É um pré-julgamento. Eu estou julgando algo, alguém, sem uma informação embasada. Eu vou julgar sem saber exatamente do que se trata. Continuando, opinião ou pensamento acerca de algo ou de alguém construída a partir de análise sem fundamento. É um conhecimento sem reflexão. Então, o preconceito ele surge da ignorância, do não saber sobre algo. Se eu não sei sobre algo eu entendo um comportamento como ideal, mesmo sem entender por que aquilo está errado, e eu repito esse comportamento porque eu vi alguém fazendo, ou porque eu nasci num ambiente que as pessoas têm esse comportamento, eu estou sendo preconceituosa. O bacana é que em qualquer momento da nossa vida, a gente pode optar por estudar sobre aquilo que a gente tem preconceito e desmanchar esse preconceito, certo? Aí eu queria que vocês me ajudassem aí, porque existem vários tipos de preconceito. Quais os preconceitos que vocês lembram, que vocês já sofreram ou que vocês viram alguém sofrer? Vamos lembrar que na sala de aula, na escola, existe muito preconceito, né? E aí, fala para mim um pouquinho. Bullying. Isso. O bullying, ele tá aí disfarçado de preconceito. E a gente vê que o preconceito, ele vem escondido sobre uma forma de brincadeira. Ah, eu só tava brincando, né? Não, não é brincadeira. A partir do momento que a gente ofende alguém, isso deixa de ser uma brincadeira. Hoje em dia, a gente tem notado um aumento de preconceito contra pessoas orientais. Por quê? Porque o coronavírus ele teve a sua origem na China. E aí muita gente liga a pessoa oriental como culpada do coronavírus, entendeu? Isso é um pensamento preconceituoso. Não existe pessoa nenhuma que seja culpada dessa pandemia, né? E hoje a gente vai falar sobre o racismo, um tipo de racismo que é um racismo mais escondido, um racismo que está tão naturalizado que a gente nem percebe que é racismo. Então, olha só, vamos olhar essa imagem com bastante atenção. Eu tenho aí duas versões de um homem, certo? Na esquerda, cabeludo, barbudo, com uma camisa verde. Na direita,
cabeludo, barbudo, com uma camisa verde, certo? Qual é a diferença dessas duas versões? A única diferença que a gente vê aí, qual é? Que uma é branca e a outra é morena. Que um deve ser de bem condição e o outro não. Então vamos lá. Um é branco e o outro é preto. Não tem problema falar preto, tá? Então, olhando essa imagem, como que vocês perceberam? Eu não lembro quem foi que falou que um tem uma condição boa e o outro tem uma condição ruim. Mas alguém está segurando um dinheiro na mão para a gente saber que ele tem dinheiro e o outro não? Não. Não. Tá vendo? Quando a gente olha essa imagem e a gente acaba opinando baseado só numa característica que a pessoa é rica ou é pobre, esse é um tipo de preconceito que a gente chama de racismo estrutural. É um preconceito que a gente não percebe, né? E a gente reproduz. Aí esse preconceito, quando a gente fala que um dos dois é rico e o outro é pobre, baseado só nessa característica que eu tô vendo aí, só no cabelo, no tipo de cabelo, na cor da pele, é um pensamento preconceituoso. Mas não significa dizer que quem tem esse pensamento é uma pessoa má, não. Essa pessoa, ela acabou formando essa opinião baseada em tudo que ela ouviu durante a vida dela. Então, infelizmente, a gente acaba se acostumando com esse pensamento. O bacana de uma aula como essa, que a Cris e eu a gente está fazendo, é a oportunidade da gente refletir. Então, olha só, em relação ao cabelo. Quando é branco, nossa, que cabelo lindo! Quando é preto, que nojo! Acho que ele não lava esse cabelo. A única diferença aí, pessoal, é a cor da pele e, no caso do cabelo liso e cabelo crespo. O cabelo crespo, ele é um cabelo sujo? Não. Ele é crespo. A característica dele é crespo. Não significa dizer que ele seja sujo, né? Outra fala aí, nossa, que lindo, parece um deus grego. E do outro lado, deve ser, ó, maconheiro. Vocês já viram esse tipo de pensamento na rua? Sim. Tá. Pois é. Cara branco, nossa, que estilo bacana, descolado, moderno. Cara preto. Oi, pode falar. Já falou. Daí das falar, ai, que cabelo lindo, que nojo, não deve nem lavar o cabelo. E se uma pessoa tiver o cabelo liso, louro, e tiver sujo, aí eles vão falar do preto, né, do negro? O fato de ter o cabelo sujo é independente se a pessoa é branca ou preta, né? Se eu fico sem lavar meu cabelo, ele vai ficar sujo. Então, nessa imagem fica claro que o que está diferenciando o tratamento dessas duas pessoas é unicamente as suas características físicas, que nesse caso, um é branco e o outro é preto. Então, o que vai diferenciar se ele vai ser bem tratado, bem recebido pelas pessoas, pela sociedade, infelizmente, é a cor da sua pele, né? Todas as vezes que a gente reproduz esse pensamento que direciona o povo preto como alguém desleixado, pessoas ruins, pessoas com cabelo que não é bonito, todas as vezes que a gente repete esse pensamento, a gente está fortalecendo o preconceito, a gente está fortalecendo esse racismo. Percebam que esse racismo, eu disse que ele é mais escondido, porque em nenhuma da fala foi feito algo direcionado especificamente à pele, né? Ninguém aí está falando, você, por exemplo, a última fala, né? Que ele está sendo recebido em algum lugar.
Aonde pensa que vai? Não está falando. Não entra aqui não porque você é preto. Isso não se fala. Mas, quando a gente compara que em um lugar o branco cabeludo é bem recebido e do outro lado o preto cabeludo é mal recebido, a única coisa que a gente pode deduzir é porque ele foi mal recebido por conta da sua pele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente reproduz esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento. Mais uma vez, às vezes a gente tem esse comportamento sem a gente perceber. Mas agora, a partir dessa aulinha, eu vou pedir muito a vocês para refletirem. Sempre, antes de falar sobre a característica de alguém, pensa, mas pensa muito para não falar bobeira, não falar bobagem e acabar fortalecendo um preconceito que já existe e a gente quer destruir esse preconceito. A gente não quer deixar ele mais forte, né? Então, vamos lá. O que é o racismo estrutural? Que é exatamente esse racismo invisível, né? Se a gente analisa aí o significado da palavra, racismo estrutural é a naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos que já fazem parte da cotidiana do povo brasileiro e que promovem, direto ou indiretamente, a segregação ou o preconceito racial. Todas aquelas falas que a gente viu na figurinha anterior são falas preconceituosas que vão aumentar ainda mais essa divisão. Quando eu falo segregação, eu quero dizer divisão. Essa divisão de que tudo que vem do branco é bonito, é bom, é belo, e tudo que vem do preto é ruim, tá? Um processo que atinge tão duramente e diariamente a população negra. Às vezes eu fico até desconfortável de falar desse tipo de assunto, porque eu não sou uma mulher preta, eu não sou uma mulher negra. Seria muito legal se vocês tivessem essa aula ouvindo coisas de uma pessoa que realmente sente na pele esse tipo de preconceito. Mas, apesar de eu não sentir, eu preciso trabalhar com vocês esse tema, porque eu tenho amigos e independente se é amigo ou não, né? Porque as pessoas, elas precisam ser tratadas de forma igual. As pessoas não podem ser tratadas de forma diferente. Uma amiga, uma vez, uma amiga minha, ela ficou muito chateada e ela até chorou, sabe? Ela contando para mim que ela entrou numa loja e ela estava bem vestida, ela se arruma assim, ela é mega estilosa, uma mulher linda. E ela entrou numa loja e o tempo todo ela percebeu que a funcionária da loja ficou vigiando ela. E tinha outras pessoas na loja que não estavam sendo vigiadas por vendedores. E a única diferença é que ela era uma mulher, é uma mulher preta. E as outras pessoas da loja eram pessoas brancas. Então a gente precisa trabalhar esse tema para esse tipo de comportamento não se perpetuar. Aí eu vou trazer alguns casos aqui, 2 casos para a gente avaliar, e eu quero muito que vocês participem nesse momento. Vocês ouviram falar do caso Miguel? Ouviram falar desse menininho? Em Pernambuco, se eu não me engano, aconteceu um acidente esse ano, aqui no Brasil, em Pernambuco, onde esse menininho... Não ouviram falar? Sim, sim. Perfeito. Já vi ele, já. Então, para quem Sim. ouviu, não tem problema, não. Vou repetir aqui. Então, explicando o caso Miguel. Vale a pena a gente refletir sobre isso. O Miguel, ele estava em um apartamento de luxo e a Sara, que é a patroa da mãe do Miguel, estava tomando conta dele. Por que a Sara estava tomando conta dele? Porque a mãe do Miguel, ela tinha ido trabalhar, levou a criança para trabalhar, e ela tinha, nesse momento, a pedido da patroa, levado a cachorrinha da Sara
para passear, para fazer xixi e cocô na rua, né? Só que Miguel era uma criança. Miguel tinha 5 aninhos. Miguel começou a ficar muito nervoso, começou a chorar, pedindo à mãe que estava na rua. O que a Sara fez? A Sara, que deveria tomar conta do Miguel, estava fazendo a unha dentro de casa, com uma outra manicure, pegou o Miguel, colocou no elevador sozinho, uma criança de 5 anos, hein? E Miguel foi parar no 9º andar sozinho. Quando ele chegou no 9º andar, ele acabou... Ele pulou um muro onde tem acesso ao ar-condicionado do prédio, caiu e faleceu. Bom, a Sara, que é a patroa, ela foi responsabilizada por essa morte. Por quê? Porque ela deveria tomar conta, ela era responsável naquele momento pelo Miguel. Ela foi presa, mas no mesmo dia ela saiu e está respondendo agora o processo em liberdade. E ela saiu porque ela pagou 20 mil reais. Ok? Eu quero que vocês me ajudem a entender aonde que o racismo aparece nessa história. Então, a patroa é uma mulher loira, branca, rica ou pobre? Rico. Riquíssima, muito rica. O prédio era um prédio de luxo. Tudo bem? Então, vamos lá. Se a história fosse ao contrário, se a empregada preta tivesse sido irresponsável e deixado a criança sozinha no elevador e a criança tivesse caído, ela estaria respondendo o processo em liberdade? Não. Não estaria. Tem mais. Isso aconteceu em período de isolamento, na pandemia. Por que que essa empregada foi trabalhar no meio de uma pandemia? Se a patroa é rica, por que ela não continuou pagando aí esse dinheiro e deixou a empregada em casa, se protegendo? Percebam. Nessa pandemia, quem são os trabalhadores que não estão conseguindo fazer o isolamento social? São pessoas, em sua maioria, pretas, que, se decidir ficar em casa sem trabalhar, são mandadas embora. E aí, por exemplo, eu, Patrícia, essa coisa da cor da pele tem muito a ver com a nossa identidade também. Muitas pessoas têm dificuldade em se compreender, em se identificar como pardo ou como preto, porque a gente aprendeu que ser preto é algo ruim. Tanto que, às vezes, quando a gente fala sobre a cor de uma pessoa, a gente tende a falar moreno, moreno claro. É uma forma de tentar embranquecer a pessoa, deixar ela mais perto do branco, que seria o ideal, entendeu? Então, quando eu pergunto para alguém qual a sua cor, é muito difícil a pessoa ela dizer, não, eu sou preto. É muito difícil isso, a gente percebe isso ainda. Eu, Patrícia, eu não me considero branca. Eu sou parda. Por que eu sou parda? Porque eu vim de uma família em que tem brancos, pretos e índios. Então, eu tenho uma mistura, certo? E isso eu consegui entender há não muito tempo, né? O porquê do pardo, certo? Branco no Brasil é bem raro, na verdade. Então, muitas pessoas que se intitulam brancas, elas nem seriam, né? Mas elas têm esse comportamento de, não, eu sou branca, como se fosse algo bonito, algo perfeito, sabe? Essa moça, ela se chama Luísa Nunes, né? Ela é chamada de influencer. Por que isso?
porque ela tem um canal no YouTube, ela tem uma conta no Instagram e ela tem um número de seguidores muito grande. Então, tudo que ela fala chega para muita gente, tem muita gente ouvindo ela. E como ela é uma pessoa de destaque, que ela é ouvida por muitas pessoas, a opinião dela conta para muitas pessoas. Inclusive, essas pessoas acabam ganhando muito dinheiro fazendo propaganda. Propaganda de batom, propaganda de não sei o quê. Porque as pessoas vão olhar, nossa, que lindo, ficou bonito na Luísa Nunes, então eu vou comprar também. Nossa, que legal, a Luísa Nunes tem uma opinião bacana, eu acho que eu vou pensar como a Luísa Nunes também. Acontece que a Luísa Nunes, ela fez um vídeo longo, muito longo, e para 58 mil seguidores. Olha quantas pessoas ouviram ela. E nesse vídeo, ela disse o seguinte, entre aspas, porque é a fala da Luísa, tá? É um instinto natural de defesa da gente. Estatisticamente falando, a maioria dos crimes são cometidos pela população negra. Significa que todo negro é ruim? Óbvio que não. Significa que crimes são mais causados pela população negra. Então, vai ser sempre natural, normal e instintivo do ser humano ter um pouco de racismo, julgar a pessoa pela raça. E aí? Qual o problema dessa fala da Luísa? É correto a gente achar que racismo é natural? Racismo não é natural, porque tem umas pessoas que não gostam do que as outras pessoas fazem. É isso. Isso, muito bem. Tem pessoas que não gostam do que o outro faz. Tem pessoas que não gostam do outro só por causa da cor da pele. E essas pessoas acabam fazendo a seguinte ligação: eu não gosto daquela pessoa porque ela é preta, então ela não é uma pessoa boa, porque eu não gosto. Se ela não é uma pessoa boa, ela pode ser um bandido. Ela está dizendo, gente, que é natural ser racista, porque pessoas pretas cometem mais crimes. Será que realmente isso é real? Será que pessoas pretas realmente cometem mais crimes? No Brasil, não é no Brasil em que, no exemplo anterior, aonde a mulher branca pagou 20 mil reais e não está presa, a gente consegue, aí ó, Sarah Court, no Brasil, em que uma mulher branca, rica, paga 20 mil reais para ficar fora da cadeia, a gente consegue realmente dizer que a maioria dos bandidos são pretos? Não. Uma outra falha é que, além dela falar isso, e ela repete isso, ela fala de estatística, mas ela não mostra nenhum estudo científico mostrando esses números. Ela não mostra. A professora, mas ela tem o direito de pensar desse jeito. Ela pode até pensar desse jeito. Só que ela tem 58 mil seguidores. No momento em que ela pensa desse jeito e fala para 58 mil pessoas, ela está influenciando 58 mil pessoas a serem ou continuarem com o pensamento racista. Lembra que eu falei? Sempre que a gente falar, sempre que a gente opinar sobre alguém ou sobre um grupo de pessoas, a gente tem que pensar muito, muito antes. Pois então, ela não fez isso. Ok? Eu trouxe para vocês esse quadrinho. Esse quadrinho, a princípio, às vezes, ele pode parecer confuso de entender, mas eu vou ajudar. Está acontecendo duas falas ao mesmo tempo. Uma fala da patroa
que está conversando com uma amiga pelo computador e, num outro momento, a empregada que está conversando com a sua família. Tudo bem? Então, vamos lá. E as crianças, Bri, tudo bem? Ah, esse negócio de aula à distância está sendo difícil para elas e para mim. Tem que manter elas motivadas todo dia. Aí, olha lá, ela está mostrando, né, ela com a filha, com o computador. Tem que manter elas motivadas todo dia para as aulas da escola, do inglês, de música. Pela tela do computador não é fácil. As crianças as crianças estão sendo guerreiras. Eu estou recompensando o esforço delas. Ó, a patroa, ela tá dando presente, né, para os filhos, porque os filhos estão aí com uma certa dificuldade dessas aulas à distância, fazendo essas aulas pelo computador. Ela continua. Vale tudo para fazer um filho estudar, né? Aí agora a gente vai ver a realidade da empregada. A Zilda liberou o Wi-Fi, o filho da Beth emprestou um computador velho. Ela não tem Wi-Fi porque ela não pode pagar, ela não tem computador porque ela não pode comprar. Então ela pegou um velho emprestado. Vamos ver. Wi-Fi, rede da Zilda, senha, boa aula, Drica. E tá lá a filhinha dela tentando mexer no computador, né? E nem pode sair de casa para se distrair. E ela está sendo um anjo, me ajudando muito em casa, mas está bem tristonha. Aí a empregada vira e fala: deixa eu falar com ela, mãe. Aí agora fala da filha. Meus amigos vão aprender a ler e escrever e eu vou ficar burra. Aí a mãe fala: não fala isso, filhota, você é inteligente. A mamãe tem muito orgulho de você. E aí termina com a fala da patroa. Orgulho de você, minha irmã, seu esforço pela educação dos meninos é lindo. Depois vem um povo dizer que sucesso cai do céu, que é privilégio. Ai, obrigada, Fran. A gente tem duas realidades muito diferentes aí. A realidade da patroa, uma mulher que tem melhores condições de vida, que foi retratada nesse quadrinho como uma mulher branca. E a gente tem a realidade da empregada, uma mulher que nesse quadrinho foi retratada como uma mulher negra. A mulher branca tem recursos tecnológicos, tem acesso ao Wi-Fi, recompensa os filhos com presentes. A mulher preta não tem acesso a esses recursos, não consegue conectar o computador. A filha ajuda dentro de casa, nos cuidados com a casa, porque ela precisa ajudar, né? Essa família não tem ninguém, não paga ninguém para limpar a própria casa, então a criança está envolvida diretamente nas atividades domésticas, ela não está recebendo presente pelo esforço dela, porque a família não vai dar esse presente já que não tem dinheiro, e ela ainda se sente culpada por querer estudar, mas não conseguir, porque ela não tem acesso a esse estudo à distância. A gente percebe que na pandemia ficou ainda mais visível essa divisão entre brancos e pretos. Gente, existem pretos que têm dinheiro, tem. Existem pretos que são ricos, é verdade. Só que se a gente analisa no geral, a maioria são brancos, tudo bem? Então, sempre que eu falo isso, eu estou falando sempre em relação à maioria. Então, a maioria das pessoas pretas não tem o mesmo acesso, os mesmos recursos que as pessoas brancas. O que está acontecendo, então? A maioria dos alunos que não têm esse acesso, que são pretos e não têm esse acesso, não vão aprender tanto quanto a criança branca. Entendem? Então, essa diferença, ela vai ficar ainda maior, vai ficar ainda mais escancarada.
ok? Vocês, todos que estão aqui, têm acesso à internet e têm acesso a pelo menos um celular, certo? Sim? Sim. Ok. Primeira pergunta. Estudar pelo celular é a mesma coisa que estudar pelo computador? O tamanho da tela não atrapalha? O que vocês estão achando dessas atividades à distância? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas Ruim, né? Porque a aula presencial é muito melhor, mas providenciar, né? Entendi. Agora, imagina uma pessoa que não tem celular. Ou que tem celular, mas não tem internet. fica difícil. Nossa, fica difícil. Aí a criança tem que ficar estudando no caderno, tem que ficar revisando. Toda hora pegar. Se estiver errado, tem que fazer tudo de novo. Quando vocês têm dúvida, vocês perguntam para o professor pelo WhatsApp? Sim. A gente pergunta para a tia Cristiane. Show. E se a criança não tiver internet para perguntar pelo WhatsApp, como é que fica? Fica difícil. Aí a criança vai ficar... Tem que pegar as matérias na escola? Tem que pegar a matéria na escola. Qual é o problema, nesse momento que a gente está vivendo, de pegar a matéria na escola? O quê? Qual é o problema de sair na rua e ir até a escola para pegar esse material, para quem não tem internet? O Covid. O Covid. É isso. Tá vendo? Como que a pandemia ela acabou deixando as pessoas que já não tinham recurso ainda numa situação mais difícil. E aquelas pessoas, tipo, a pessoa não tem Wi-Fi, tem que ir lá na escola pegar os materiais, e se não tiver máscara, vai ser difícil ainda. Isso aí. Vamos para outra e última imagem que a Cris colocou aí para vocês. Olha só, hein? Olha essa imagem. Imagina a gente lá dentro, hein? Junto com essa galera aí, dentro do ônibus. Aí a Organização Mundial da Saúde fala assim pra gente: se puder, fique em casa. Caso precise sair, mantenha sempre uma distância segura de 1,5 metro. Essas pessoas, elas saíram de casa porque elas precisaram, então elas não puderam ficar em casa. Tem como manter uma distância segura aí? 1,5 metro de distância uma da outra? Acho que não. Não. Isso tá nem 1,5 metro, tá 1,5 centímetro. Por quê? Qual o problema aí? A gente está vendo a situação de um ônibus superlotado, né? Por que os ônibus ficam cheios de gente assim? Por que vocês acham que tem muitos ônibus que ficam cheios? Porque tem gente que precisa trabalhar. Não tem escolha. Eles não têm escolha. Como que a gente pode resolver esse problema para essas pessoas? Qual seria elas precisam ir trabalhar e elas precisam pegar ônibus. Como que a gente pode resolver o problema dessas pessoas que precisam pegar ônibus, precisam trabalhar? O problema seria deixar em casa, né? Dar tipo uma seria melhor seria cada um ficar sentado e se igual a hoje, igual agora, tá falando que tem que entrar no ônibus, mas tem que ficar sentado. Isso aí. Mas essas pessoas escolheram ficar em pé? Elas escolheram? As pessoas não escolhem ficar em pé. Elas precisam de ficar em pé para ir trabalhar, porque são muitas pessoas que precisam de trabalhar, porque trabalhar ou ficar desempregado, ficar em casa desempregado,
ou é trabalhar e ter em ônibus cheio. Então, elas não escolhem ficar em pé no ônibus, porque Eu o acho que ônibus precisa ter mais ônibus. Sim. A Precisa culpa também é ter do horário. mais ônibus. Não é? Mesmo. Se essas Alguém falou aí pessoas do têm que horário, trabalhar. principalmente nesses horários de pico, isso mesmo. Isso. E é responsabilidade de quem fornecer esses ônibus? Prefeito. dos prefeitos, né? Clube. A gente fala do poder público, né? Do governador, dos políticos de forma geral, vamos colocar assim. Mas normalmente é mais do governador. Então, na verdade, o que deveria acontecer era comprar mais ônibus, né? A gente tinha que aumentar. E outra coisa que a gente percebe é que os ônibus lotados são ônibus que, na maioria, eles vão para bairros de periferia também. Imagina Os ônibus que passam em locais que têm um poder aquisitivo maior, eles não são tão lotados assim. Então, a gente tem que perceber que existe uma responsabilidade. Então, a gente tem que entender que os políticos, o poder público, Imagina os eles... alunos na sala de aula. Imagina os alunos. Imagina. Já pensou se tivesse aula, como que a gente ia estar dentro desses ônibus? Sim, eles não iam respeitar. Tem uns que eu acho que eles iam esquecer, né? Ia ficar tudo embolado. Eles iam ficar fazendo atinha, essas coisas, tossindo. Pois é. Então, foi mais uma coisa que a pandemia mostrou pra gente, né? Quem tem oportunidade para ficar em casa, na maioria, trabalhando de casa, são pessoas brancas que estão trabalhando na telinha do computador. A maioria das pessoas que pegam ônibus lotado todos os dias, se arriscando, levando esse vírus para os seus familiares, são pessoas negras. Se a gente olha essa imagem aí do ônibus, a gente não vê nenhum branquinho. Essas pessoas, elas precisam trabalhar, elas não foram liberadas pelos seus patrões. Essas pessoas, elas não têm acesso a um serviço público de qualidade, porque não tem ônibus suficiente para elas. Essas pessoas, elas são importantes para o mercado e para a economia, porque elas são funcionárias, elas produzem. Além disso, o salário que elas recebem, elas vão utilizar esse salário para elas comprarem coisas, e isso move a economia do Brasil, e elas não são tratadas com dignidade, porque o mínimo que se espera, já que precisa de trabalhar, o mínimo que a gente espera é que essas pessoas trabalhem com o mínimo de segurança, né? E o poder público não disponibiliza um recurso ideal, então elas não têm opção. Elas estão aí nesse ônibus abarrotados de gente porque elas não têm opção de ir trabalhar de forma segura, certo? Ah, professora, mas elas poderiam, sei lá, acordar mais cedo, pegar um ônibus mais vazio. A gente sabe, para quem é trabalhador, a gente sabe que qualquer horário tem ônibus lotado, a qualquer horário. E principalmente no retorno para casa, como a Cris disse, que são os horários de pico, né? Tá todo mundo voltando para casa ao mesmo tempo. Agora imagina numa situação de chuva, além desse ônibus cheio de gente, aglomerado, as janelas fechadas para não cair água nessas pessoas. Então, como que essas pessoas vão se proteger de uma doença tão séria, sendo que elas estão ali, né, tumultuadas uma em cima das outras? Ia ser muito difícil, né? Porque, tipo, tá falando pra dar isolamento, essas coisas. Aí quando chove, aí quando as pessoas estão no ônibus, tem que fechar a janela, aí vai ficar tudo aglomerado. Vai dar um cheirinho Vai ruim. contaminar tudo. Imagina se essas pessoas não tivessem com máscara, aí tudo fechado, tudo aglomerado. Aí. Ainda. E vocês sabem qual é o perfil da pessoa que trouxe esse vírus para o Brasil?
Você acha que a pessoa que trouxe o vírus para o Brasil foi alguém que hoje precisa entrar no ônibus lotado? Acho que Não. sim. Pode ser Quem algum trabalho. é que pode viajar de avião? O rico ou o pobre? Aqui, como a minha tia não tem, ela pegou, eu não sei se, eu acho que ela ia ficar muito triste, né? Porque a velhinha deu a mão pra minha tia. Aí a minha tia pegou, né? Aí, outros dias, a mulher tava com Covid. Aí ela morreu. Aí, ainda bem que a minha tia passou o álcool em gel e lavou a mão. Pois E é, ela só não pegou. encostando na mão. Agora imagina essas pessoas nesse ônibus. Elas estão encostando a mão, mesmo de máscara. A máscara depois de suada não protege mais. Estão encostando o braço, estão encostando tudo, né? E aí, pessoal, para trazer um pouquinho relação aí com a matemática, todo esse tema que a gente está tratando, eu trouxe aqui um gráfico. Vamos primeiro entender o que é gráfico, tabela. Vocês provavelmente já viram isso, já talvez até fizeram algum tipo de tabela, de gráfico na escola, já viram no jornal, numa revista, na internet. Só que a gente às vezes não entende muito bem para que serve, como funciona, quais são os tipos. Então, primeiro vamos entender um pouquinho sobre gráfico. A ideia do gráfico é trazer alguns dados, vamos supor, eu coletei alguns dados, eu tenho alguns números, e eu quero apresentar isso de uma forma mais visível, que eu consiga, só de olhar, eu já consiga ter conclusões mais rápidas. Se eu trago isso na forma de um texto, ou até mesmo na forma de uma tabela, eu iria demorar um pouco mais para tirar essas conclusões. Então, o gráfico, a intenção é essa, trazer dados, resultados, números, de uma forma mais clara, mais visível. E aí existem tipos, né? Existe gráfico de barras, que é aqueles que têm os tracinhos, gráfico de linhas, esse gráfico que é o gráfico de pizza, né? O disco, ou mais conhecido como gráfico de pizza. Cada um tem uma função específica, funciona melhor para algum tipo de dado. E aí, nesse caso aqui, eu trouxe para vocês a taxa de letalidade por raça, cor, no município da Serra, Espírito Santo. Então, esse daqui foi um gráfico que eu mesma fiz, utilizando os dados que tem lá naquele painel Covid do Estado. Já viram falar no jornal? Tem um painel onde os dados são atualizados diariamente. Eu peguei os dados lá ontem, no dia de ontem, e criei esse gráfico aí para a gente poder analisar. O que esse gráfico está querendo nos dizer? Primeiro, vamos entender o que é taxa de letalidade. Quando eu falo de letalidade, eu estou querendo dizer de óbitos, de mortes. Quantas pessoas morreram, no caso ali, letalidade está relacionada a isso, ao número de mortes. E quando eu falo de taxa de letalidade, eu quero dizer qual é a proporção. A gente ainda não estudou esse ano sobre porcentagem. Só que talvez vocês já até tenham estudado isso no ano passado. O que é isso? Só para ter uma ideia. Quando eu falo, por exemplo, olhando ali nesse gráfico, que 4,53%, esse símbolo ali, tracinho com duas bolinhas, é porcento, das pessoas pardas faleceram, morreram no município da Serra com o Covid. Eu esqueci de colocar aqui que é por causa do Covid, né? Essa taxa de letalidade relacionada ao Covid. O que isso significa? Se eu tivesse um grupo de 100 pessoas, todas pardas, imagina um grupo de 100 pessoas pardas. Dessas 100 pessoas, 4,53, a gente não sabe que não tem como, mas é uma taxa, né? Uma média entre 4 a 5 pessoas morreram de Covid a cada 100 pessoas. Então, é isso que significa essa taxa. Ela está querendo dizer, e não é que foram 6,43 pessoas que morreram, não, até porque nem tem como morrer 0,43 de uma pessoa, né? Mas está querendo dizer que é uma proporção. A cada 100, 6 pessoas morreram. Então, se tivesse 200, por exemplo, seria o quê? 12. Seria 6 de um, 6 do outro. Se eu tivesse 300, seria 100, 100, 100. Então, seria 6, 12, 18. Então, aqui, só para a gente entender um pouquinho a ideia do que é essa taxa de mortalidade relacionada ao Covid no município da Serra. E aí, observem também que nesse gráfico, cada uma dessas cores que estão aí apresentadas, eu tenho uma legenda do lado. Essa legenda indica qual é a raça, qual é a cor que está falando naquele pedacinho ali. Então, se eu pergunto, vamos ver se vocês estão bom.
qual que é a raça, a cor relacionada a 5,52%? Tem 5,52% da taxa de letalidade. Qual que é? Branco. Isso, branco. Então, as pessoas que têm essa cor branca, tem 5,52% da taxa de letalidade. Ou seja, se eu tivesse um grupo de mais ou menos de 100 pessoas brancas, a média é que mais ou menos 5,52 pessoas morrem. 5 a 6 pessoas morreram naquele grupo de 100 pessoas brancas. Se eu tivesse mais, esse número vai aumentar. Então, olhando para esse gráfico aí, qual que é a raça, a cor que tem a maior taxa de letalidade? Ou seja, entre as pessoas que pegam Covid, qual é a cor, qual é a raça que tem uma taxa de morte maior e que as pessoas morrem mais facilmente? Preto. Isso mesmo. Percebam que, olha, que a cor preta representa uma taxa de letalidade de 6,43%. E aqui tem várias coisas que a gente precisa considerar. Primeiro, se eu for olhar lá no painel do Covid, de onde eu tirei esses dados, o número de pessoas infectadas pelo Covid da cor preta é menor do que o número de pessoas infectadas da cor branca. Mas o que isso significa na verdade? Que as pessoas pretas, elas pegam menos o Covid do que as pessoas brancas? Não necessariamente. O que acontece? Se você chegar no hospital, no SUS, você, vamos supor, sou uma pessoa preta, cheguei no SUS, e aí eu tô com um sintoma leve de Covid, eles já vão direto fazer o teste em mim? Não. O que acontece? O teste, principalmente no início, ele não foi feito para qualquer um que chegasse no hospital com um sintoma leve. Era só em casos muito urgentes. E aí, o que acontece? Isso no sistema público. Agora, se eu tenho dinheiro, eu estou achando que eu estou começando a ter um sintomazinho de Covid, eu posso fazer o teste particular, posso pagar e fazer o teste. Então, esse número de pessoas que tem Covid da cor preta, na verdade, ele é muito maior do que ele é apresentado. Muitas pessoas não conseguem ter acesso ao teste. Tentam fazer o teste, mas não conseguem, né? O sistema não dá conta, ou então até prefere nem ir no hospital, fica com medo, ou tem que trabalhar, e aí sabe que se pegar o atestado pode ser demitido. Então, tem vários fatores que fazem com que o número de pessoas pretas que fazem o teste do Covid é menor do que o número de pessoas brancas, que têm um acesso mais fácil. Então, tudo isso influencia, mas ainda assim, mesmo o número de pessoas negras, pretas, que fizeram o teste tendo sido menor, a taxa de letalidade é maior. Ou seja, dentro daquele grupo de pessoas que conseguiram fazer o teste, mais pessoas pretas morreram do que pessoas brancas. Por que isso também? O que isso tem a ver com preconceito? O que vocês acham que faz com que a taxa de letalidade da pessoa preta ser maior do que a taxa da letalidade da pessoa branca? Eu acho que as pessoas pretas, tem umas que moram na rua, tem umas que tem medo de ir pro hospital quando tá coronavírus, aí tem umas que morrem na hora, aí tem outros problemas de saúde. Isso mesmo. Falou muito bem. Tem pessoas em situações de rua que não têm nenhum tipo de acesso ao sistema público de saúde. Tem outras que só dependem mesmo do sistema público e muitas vezes o sistema não dá conta. Já a pessoa, isso eu estou falando da pessoa preta que tem uma situação financeira mais baixa, uma pessoa pobre, que é a grande maioria. A Paty já falou, tem pessoas pretas que são ricas, tem pessoas brancas que são pobres, mas a grande maioria não é isso que acontece. E aí a grande maioria das pessoas brancas que são ricas tem como ir num hospital particular, fazer uma consulta particular. Então, tem outras opções. A pessoa preta e pobre, ela não tem essa opção. Ela só tem a opção de ir no SUS, no postinho de saúde, no PA, e esperar um atendimento que muitas vezes não é eficaz, não é na melhor forma possível. E aí, por isso, muitas vezes leva a essa taxa de letalidade. Sem falar nessa situação, pessoas de rua, pessoas que
não tem condição mesmo de, ou às vezes não tem com quem deixar um filho, prefere ficar em casa, tem que ir trabalhar, então finge que não está nem percebendo que está com sintoma. Tudo isso são fatores, N fatores que levam as pessoas negras, pretas, no caso, terem essa taxa de letalidade maior. Outra coisa que a gente deveria considerar também nesse gráfico, quem se declara preto, dali foi a própria pessoa que se declarou durante a pesquisa que foi feita. Ela se declarou que ela é da cor preta. Mas a gente já falou também que muitas pessoas, embora talvez sejam da cor preta, não gostam de falar. Então, se enquadra, fala que é pardo, que é branco, mas na verdade ela é preta. Então, isso também influencia. Esse número de pessoas ali do pardo, que está aqui na corzinha verde, 4,53, essas pessoas também sofrem esses tipos de preconceito. Esse pardo, na verdade, quando a gente diz negro, a gente está querendo dizer pretos e pardos. Então, se eu fosse contar pretos e pardos, aí ia ficar maior ainda a taxa de letalidade. Teria uma disparidade maior ainda com relação às pessoas que são consideradas brancas. Então, tudo isso é importante para a gente poder considerar. Mais um exemplo. Sim. Fala, Paty, pode falar. Posso só contribuir um pouquinho? Claro, fica à vontade. Eu lembro logo no início da pandemia, logo que a pandemia começou aqui no Brasil, a gente teve um exemplo, eu não lembro em qual estado foi, não sei se foi em São Paulo ou no Rio, a primeira morte nesse estado foi de uma doméstica, que era preta. E a história dela foi o seguinte: a patroa tinha chegado da Europa com sintomas de gripe, né, uns sintomas de resfriado, sintomas de gripe, que é o sintoma compatível com coronavírus, e não deu importância a esses sintomas, não fez o exame e foi para casa, não dispensou, sabendo da pandemia, sabendo do risco de ser Covid-19, não dispensou a empregada, muito pelo contrário, exigiu que ela fosse trabalhar. A empregada foi trabalhar e se contaminou com a doença. A patroa branca teve todos os recursos disponíveis para ela, um sistema de saúde privado, particular, e ela se cuidou e conseguiu se recuperar, enquanto que a doméstica foi para o Sistema Único de Saúde, que é um sistema público, não conseguiu se isolar de forma adequada, não conseguiu medicamento, né, dentro daquilo que ela precisava e acabou falecendo. Então, a gente vê aí como que a pandemia, ela realmente escancarou essa diferença entre brancos e pretos. E muita gente diz que não existe racismo no Brasil, não. Mas a gente consegue perceber isso com números, né? Que é o que a Cris está mostrando para a gente agora. Pode continuar, Cris. Isso mesmo. E, além disso, você estava falando, eu lembrei também, tem a questão da possibilidade de fazer isolamento social mesmo, né? A gente já falou isso na aula passada. Às vezes a pessoa mora numa casa, num cubículo, com várias pessoas que não tem condição mesmo de ter ali o distanciamento. Ou então mora num local que mal tem água, tem um tratamento ali de esgoto, como é que ela vai ter álcool em gel toda hora na mão? Então, tudo isso são situações complicadoras para esse caso, para aumentar essa taxa aí. E aí, continuando aqui, eu trouxe esse primeiro gráfico aqui da Serra, né? Só do município da Serra. Essa tabela agora é com relação a todo o estado do Espírito Santo. A taxa de letalidade por raça, cor, no estado do Espírito Santo também relacionada ao Covid. Foi também coletado ontem no painel Covid. Então, percebam aqui que mesmo se olhar para o estado inteiro, ainda assim, essa mesma situação ela permanece. As pessoas da cor preta apresentam uma taxa de letalidade de 4,18%, ou seja, num grupo de 100 pessoas, mais ou menos 4 pessoas negras, pretas no caso, falecem de Covid, morrem de Covid, e pessoas brancas apresentam uma taxa de letalidade de 3,06, bem menor do que a taxa do preto. Pardo também ali, 3,5, mais uma vez se eu fosse, na verdade, juntar pretos e pardos, ia ficar maior ainda essa taxa de letalidade. Então, aqui, ó, percebam também a diferença de gráfico e tabela. Na tabela, eu tenho os dados estruturados, nome e o número.
funciona também, apresenta alguns dados, mas no gráfico eu consigo ver isso mais visualmente. Eu consigo olhar e já de cara eu já vejo quem é maior. Na tabela eu teria que comparar os números para ver quem é o maior, quem é o menor. Então, a tabela sempre vai apresentar um título, os dados, uma fonte. São elementos básicos para ter em uma tabela. Tenho colunas, linhas, tá? Só alguns dados aqui para a gente poder também se familiarizar com a tabela, que é uma forma de expressar os dados. E esse outro aqui, ele é um gráfico, na verdade que a gente fala que é um pictograma, né? Um gráfico específico, em que ele traz a relação entre Covid e a pobreza. Agora, olhando para o Brasil inteiro. Esse gráfico aqui, tem dados coletados no final de maio. Então, algumas coisas aqui não estão exatamente atualizadas, algumas coisas mudaram, mas ainda assim a regra ela permanece. A gente permanece com essa mesma ideia que tem aí. O que acontece? Ele mostra aqui nesse gráfico, né, algumas capitais brasileiras, e aqui, olha, em vermelho são as capitais que apresentam as maiores taxas de mortalidade pelo Covid. Então, onde tem a maior taxa de pessoas que morreram pelo Covid. E em verde, as que têm as menores taxas. E aqui, nesses numerozinhos aqui em porcentagem, é o percentual da população que vive com menos de 5 dólares por dia. Então, vamos pensar aqui, olha, em Manaus, que é a capital do Amazonas, esse estado aqui em vermelho, 31% das pessoas vivem com menos do que 5 dólares por dia. Aqui, 5 dólares, vamos colocar que seja mais ou menos 20 reais por dia. Então, essas pessoas vivem com uma renda baixa. Elas têm pouco dinheiro, não têm dinheiro suficiente para suprir todas as suas necessidades. 31% dessas pessoas que moram nessa cidade de Manaus vivem nessa situação aí que a gente poderia considerar como uma situação de pobreza. 100 mil habitantes, 50 pessoas faleceram com Covid. Agora, repara, quando eu venho, por exemplo, para o estado aqui, olha, do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, 10% só da população vive com menos do que 5 dólares por dia. Ou seja, a maior parte da população, ela tem uma condição financeira boa. Uma parte bem pequena, só 10%, que vivem nessa situação de pobreza. E a taxa de mortalidade é o quê? De 1,7, bem menor do que aqui em Manaus, que era 50. Por que isso? Covid, ele mata mais quem é pobre? Por quê? Isso que a gente acabou de falar. Acesso ao sistema de saúde, recurso, condição de manter o isolamento, condição de acessar os medicamentos que precisa, conseguir fazer o repouso necessário, tudo isso influencia. Então, quanto mais pobre é uma capital, uma cidade, no caso aqui que está representado, maior a taxa de letalidade pelo Covid, maior taxa de mortalidade. Então, vejam que, olha, esses vermelhos. Se eu olho Macapá, 39% das pessoas estão nessa linha considerada aí de pobreza. E aí, nessa taxa aqui de 39% de pobreza, a taxa de mortalidade é de 17%. Se eu olho para Goiânia, aqui em Goiás, 9% das pessoas estão nessa considerada ali abaixo da pobreza, e a taxa de letalidade é de 2,4%, bem menor do que onde a taxa de pessoas abaixo dessa linha da pobreza é maior. Então, olha aqui, se eu olhar nesse mapa, então, observando esses dados, onde que a taxa de pessoas abaixo de 5,5 dólares, ou seja, abaixo da pobreza aí, onde que essa taxa é maior? Onde que tem mais pessoas que estão nessa condição de pobreza? Em que capital dessas que estão apresentadas? Macapá. Macapá, que está com 39%. Macapá. Então, Macapá aqui é dessas capitais a que tem a maior taxa de pobreza. E ela tem aqui, ó, a taxa de mortalidade pelo Covid, 17. Esse número 17 é maior ou é menor do que 2,4, 1,7, 1,2, 1,7? 17 é maior ou é menor do que esses números aqui? Maior. Ó, então, ela está entre as capitais que têm uma maior taxa de mortalidade.
Agora, se eu pego, qual que é o menor desses porcentagens que vocês falaram aqui? Florianópolis. Florianópolis. Só 4% da população abaixo da pobreza. E qual que é a taxa de mortalidade pelo Covid? 1,2. 1,2. É o menor ou é o maior? Menor. É o menor. Aí percebam que entre todas essas outras capitais é o que tem o menor número aqui de taxa de mortalidade pelo Covid. Então, quanto maior a condição financeira que uma capital, que um local tem, mais as pessoas conseguem se tratar de forma adequada. E aí a taxa de morte diminui. Ok? Então é isso, meninas. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou voltar lá para o inicial. A nossa atividade... já estamos encerrando. Nossa atividade de ciências e matemáticas com esse tema, com esses gráficos, artes, tudo isso que a gente apresentou aqui hoje vai estar disponível amanhã para vocês responderem. Acabou. Na nota. Oi? Já acabou? Já acabamos. Mas em breve a gente tá aqui de novo. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Agradecer a participação da Paty. Muito obrigada mais uma vez. Ai, valeu, Cris. Valeu. Espero ter contribuído um pouquinho. Eu estou gostando muito dessas aulinhas. Muito Saudade demais de estar numa sala de aula, mas a gente sabe que tem que esperar, né? Até ser seguro para todo mundo. Então é isso, pessoal. Tchau. Boa semana de estudos para vocês. Não esqueçam de fazer as tarefinhas. Isso. Lembrando que essa semana a atividade de ciências e matemáticas vale 5 pontos no trimestre. Semana que vem já é a nossa última semana no trimestre. Então, a gente tem que correr. Se tiver alguma atividade perdida lá atrás, faz também, porque a gente vai contar tudo, tá? Um beijo enorme, Cris. Adorei. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.